Saudações fraternas a você que nos acompanha pela FEB TV. Nós estamos iniciando agora mais um ESD na TV. O nosso tema central é ciência espírita e o tema específico de hoje, a ação dos espíritos sobre os fluidos. Nós temos como convidada especial na noite de hoje Maria Elizabeth Barbieri, a Beth, que é presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Uma satisfação imensa ter você aqui conosco hoje, Beth. Satisfação é nossa, Carlos. Muito bom esse encontro aqui. Obrigado. Nós temos também como debatedores hoje Rose Helena Peixoto Possebon, que também é da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Muito bem-vindo ao nosso programa. Prazer é nosso estar aqui hoje com vocês. Obrigado. E também Rodrigo Mendonça, que é monitor do ESD e colabora aqui na Federação Espírita Brasileira em Brasília. Satisfação, Rodrigo, contar com você novamente aqui no nosso trabalho. Satisfação é nossa mais uma vez. Bom, nós vamos debater hoje sobre a ação dos espíritos, né, em relação aos fluidos. E nós vamos iniciar a primeira pergunta para a Beth. O que são fluidos espirituais, Beth? Muito bem. Os fluidos espirituais são aqueles fluidos do mundo espiritual, onde se desenvolve, se processam todos os fenômenos produzidos pelos espíritos. Na Gênese, no capítulo 14, quando nós lemos que o fluido cósmico universal ele tem dois estados, né? O de eterização e o estado de materialização, que são os extremos. Os fluidos espirituais são aqueles fluidos que estão inseridos nesse estado de eterização. Então, quando nós falamos em fluidos espirituais, nós já podemos ter essa imagem, essa ideia, né, de que são os fluidos que compõem o mundo espiritual e sobre o qual os espíritos atuam e produzem os fenômenos espirituais. Beth, você mencionou que são os fluidos espirituais aonde os espíritos atuam. Como é que dá essa atuação dos espíritos sobre esses fluidos? Pois bem, nós sabemos que o pensamento é para o espírito aquilo que a mão é para o homem, né? Aliás, eu acho fantástica esta analogia que nós vamos encontrar na Gênesis, porque ela facilita o entendimento. Como todas essas questões relacionadas ao mundo espiritual, elas são mesmo colocadas de uma maneira muito por analogia, né? Então, o pensamento é para os espíritos o que a mão é para o homem. Então, tudo aquilo que eu faço, que eu posso moldar com as mãos, o espírito o faz com o pensamento. Então, é o pensamento o agente propulsor desses fenômenos no mundo espiritual. Há uma manipulação, uma combinação que os espíritos fazem, né, através do pensamento. Assim como o homem utiliza a mão, eles utilizam o pensamento. E a vontade interfere nisso? Eu digo assim, para agir sobre esses fluidos, os espíritos precisam ter intenção, tem que ter a vontade, ou seja, ele tem que desejar sempre agir, ou isso pode acontecer de uma outra maneira? Nós vamos dizer assim, a vontade, ela é preponderante, ela é um diferencial, né? Mas aliás, Kardec diz isso, que às vezes mesmo sem intenção, os espíritos agem. Eu acho que nós temos que olhar essa questão num contexto, porque nós temos toda a nossa ação, em qualquer dimensão, tanto física quanto espiritual, ligada ao livre-arbítrio, à vontade. Eu acho que quando ele fala em intenção, né, ele está falando assim em uma consciência plena. Né? Então, eu acho que às vezes a intenção ela não comparece conscientemente, né? Mas é claro que a vontade ela é a alavanca do pensamento. Quanto mais o espírito tem a possibilidade de manejar e organizar a sua vontade impulsionando o pensamento, ele produz com maior intensidade, com menor intensidade, dependendo também de uma outra condição. Nem tudo os espíritos, mesmo querendo, eles podem fazer. Eles também são limitados por este contingenciamento da lei divina. Né? Certo.
Poderíamos dizer, Beth, que o pensamento movimenta os fluidos e a vontade dá direção a esses fluidos? É uma boa afirmativa, eu acho que sim. Isso aí é uma assertiva, pelo que a gente deduz, né, do estudo, da codificação, eu acho que sim, podemos dizer. Aí a gente fica com uma dúvida aqui, porque o espírito, ele perdeu o corpo de carne, não é? Morreu o corpo, ele está no mundo espiritual e a gente vê, não é? Mesmo naquele filme que foi feito e A Vida Continua, né? Que tem o livro do André Luiz, os espíritos chegam no mundo espiritual, estão vestidos, né? Eles têm algum tipo de roupa. E a gente fica se perguntando, não é? Se aquela roupa deve ter sido produzida com os fluidos. Verdade. Não é? E aí, como é que esse espírito que não conhece a realidade espiritual chega lá vestido? Pois é. Esse diálogo, vamos dizer assim, de Kardec com São Luís, no laboratório do mundo invisível, é muito interessante. Ele começa a perquirir uma série de questões, né? E começa a fazer teses. Primeiro com relação às roupas, depois com relação aos objetos, até em função daquela narrativa do homem que se apresentou com a caixa de rapé, né? Enfim. Então ele começa a dizer, será que os objetos, eles têm um duplo etéreo, né? Como é que é isso? Aí São Luís, para ele, não é nada disso, né? A questão é que os espíritos, com o seu pensamento, eles moldam as roupas, os objetos, enfim. Mas aí vem uma outra questão também que ele traz, que é essa que tu colocas, né? Como é que aquele espírito que não sabe faz isso? E ele coloca algumas questões, e a gente vai ver lá em Nosso Lar também. Existe, é óbvio que isso também é em sentido figurado, né? Mas existem fábricas de vestes, lá em Nosso Lar isso também vem assim de uma maneira clara. Aqueles espíritos que não têm a condição de produzirem as suas roupas, de alguma forma eles são auxiliados por aqueles que têm essa habilidade. Eu vejo assim que não é muito diferente. Se nós somos uma réplica imperfeita do mundo espiritual, eu não sei fazer roupa, você sabe costurar? Pois é, não, né? Também não. Alguém tem que fazer por Mas mim. a gente faz, né? Com as mãos. Os espíritos fazem através do pensamento e se auxiliam uns aos outros, né? Imagino que seja assim, né? O que eles dizem. Essa sua observação de Nosso Lar me trouxe outra dúvida, assim, com relação às roupas, então, aqueles objetos que eles já chegam usando. E Nosso Lar é uma colônia que a gente vê que tem as construções, tem as casas, aqueles jardins e tudo. Então, tudo isso também parte do mesmo princípio, a mesma ideia de como se forma, de como se constrói. O princípio é o mesmo, né? Nós temos o fluido cósmico, né? Que preenche todos os espaços, enfim, e o pensamento dos espíritos, que é o agente que vai manipulando e formando todas essas construções na medida da necessidade dos espíritos. Porque a gente também vai perceber que em cada instância de vida, vamos dizer assim, as necessidades, elas são diferentes. Para cada circunstância, nós vamos ter manipulações, agregações, enfim, adequada a cada modo de vida. A comida em Nosso Lar é muito interessante, né? Aquela questão toda, que houve uma insurreição lá de alguns espíritos que não queriam. Ou seja, era produzido um caldinho, né? Um caldinho. Feito também de fluido. Mas tinham aqueles, assim como eu, que não queriam ficar no caldinho, né? Então fizeram eu acho que já houve um movimento sindical lá para o Nosso Lar, requisitando um outro tipo de alimentação, enfim. São necessidades diferentes que vão mudando à medida em que nós vamos evoluindo e ascendendo de condição espiritual, as nossas necessidades
vão se modificando. Agora, o que eu acho fantástico é que no universo existe uma matéria elementar primitiva que se permite ser transformada para atender a todas as necessidades à medida em que nós vamos requisitando isso. Eu acho isso fantástico, né? Não consigo ainda alcançar muito isso assim, tá? Mas imagina a ideia a grandeza da lei divina, né? É. Uma matéria elementar primitiva, que a gente chama aqui de fluido universal, não é isso? E a partir dali as transformações. Tudo né? que E existe. pelo que você colocou, quanto menos evoluído, mais materializado é o espírito, mais densos são os fluidos que ele pode manipular. Exatamente. Quanto mais evoluído, então mais sutil a capacidade do espírito de manipular esses fluidos que já são mais, mas são todos originários do mesmo fluido universal. Do mesmo fluido, que vai né, se sutilizando à medida em que o espírito também vai avançando na escala evolutiva, né? Muito bem. Nós podemos resumir aqui, quase no finalzinho do nosso bloco, então que existem os fluidos espirituais, não é? Como você disse, originários do fluido universal, que os espíritos manipulam com o pensamento e o poder da vontade. E que há certas circunstâncias em que os espíritos chegam, por exemplo, vestidos no mundo espiritual. Então aquilo acontece de uma maneira relativamente automática, que a gente ainda não entende como ocorre. Nós não temos elementos para compreender. Mas que há também fabricação no mundo espiritual, correto? Como de roupa e caldinho em nosso lar, não é? Pelo que os espíritos nos colocam. Então, essa manipulação dos fluidos é feita pelo poder do pensamento e da vontade. E nós vamos fechando o nosso bloco aqui, então. Daqui a pouquinho nós voltamos. Estamos retornando com o segundo bloco, ESD na TV. Nós estamos examinando hoje a questão da manipulação dos fluidos pelos espíritos. Beth, nós estávamos conversando sobre o nosso lar, não é? E surge aqui uma outra dúvida, né? No mundo espiritual, os espíritos fazem aquelas edificações, o Rodrigo mencionou qualquer coisa dessas edificações. Agora, essas edificações têm duração temporária? Como ficam as edificações no mundo espiritual? Isso é uma questão bem interessante, né? O que os espíritos dizem é que as edificações elas têm a duração compatibilizada com a sustentação das mentes que as criaram. Então, as colônias espirituais, elas têm como elemento, como é que nós vamos usar assim, como argamassa, né? Como argamassa dessa criação, dessa edificação, a força das mentes que conceberam aquela colônia. E isso deve ser com todas as outras colônias, né? Porque é interessante, quando a gente vai lendo a vida no mundo espiritual, e é muito importante a gente perceber que o que é utilizado como terminologia, efetivamente, não confere, porque a água em nosso lar não é H2O. É óbvio que não é. Né? Assim como todos os outros elementos que eles trazem à guisa de comparação. Então, o que nós precisamos compreender é que, vibracionalmente, o que é edificado são frutos destas mentes que se unem para fazer essas edificações e sustentam essas edificações pelo tempo em que elas forem necessárias. Nosso lar da época em que o livro foi psicografado é um, hoje deve ser outro. Até porque os espíritos que lá estão chegando também chegam com outro grau de evolução, ou não, mas eu acho que isso é importante a gente parar para estabelecer muito bem essa compreensão, que os elementos, à medida em que o fluido cósmico universal ele vai sendo transformado, eles não são os mesmos elementos químicos que nós conhecemos na Terra, mas eles são elementos moldados, plasmados pelo pensamento, cujas edificações elas vão ter
a durabilidade que estes pensamentos conferirem e de acordo com a necessidade da duração que eles tiverem, né? Beth, pegando o gancho dessa sua resposta, o nosso lar tem uma certa natureza constitutiva, né? E um determinado nível evolutivo, que ele recebe espíritos de determinados níveis evolutivos. Outras colônias espirituais que recebem categorias diferentes de espíritos vão ter a característica das edificações, do alimento, dos objetos que lá se encontram, vão ter características diferentes? Sem dúvida, né? Adequadas às necessidades destas almas que lá serão acolhidas. Então, isto nós vemos pela nossa casa. Cada cultura, nós vamos na Índia, nós vamos ver um tipo de arquitetura, um tipo de organização urbana, enfim. Nós vamos nos Estados Unidos, vamos ver outra, no Brasil veremos outras. Por quê? Porque nós temos culturas, necessidades, climas diferentes. Na espiritualidade é de uma maneira mais aperfeiçoada, né? Vai se dar o mesmo processo. Cada colônia espiritual, dependendo das necessidades para as quais ela foi criada, dependendo da natureza dos espíritos que lá aportam, as edificações serão diferentes, né? Eu gostaria de jogar a bola para Rose dessa vez. Rose, e quanto aos encarnados, eles podem manipular fluidos espirituais? Bom, nós temos o nosso atributo, o pensamento é um atributo do espírito, tanto encarnado quanto desencarnado. Nós somos influenciados e influenciamos também. Então, nós temos essa condição, né, de alterar a nossa própria psicosfera e também agimos, né, na psicosfera espiritual. Nós temos essa capacidade de manipulação de fluido, tanto na condição de encarnado também, né? Beth, o que o perispírito tem a ver com essa questão dos fluidos espirituais? Pois é. Entendendo que o perispírito não é como aquele elemento que todos nós temos, né, que Allan Kardec fez a comparação e que a gente chama de corpo espiritual, não é, para poder entender. Olha, o perispírito, primeiro, né, ele é uma condensação de fluido cósmico universal. O espírito retira do globo, enfim, do mundo onde ele vai viver, o seu perispírito. E por essa natureza, esse perispírito é um gerador de fluidos. Aquilo que a Rosinha estava falando, a nossa capacidade de criar uma psicosfera, tanto individual quanto social. Influenciar, né? Porque aí na psicosfera já vai entrar a questão do pensamento, das emoções, dos sentimentos, que são aquilo que dão todas colorido. As vibrações. Isto, né? E o perispírito, ele é o agente renovador disto, porque nós temos um processo assim de transformação. Quando nós falamos em evolução, o nosso perispírito ele também vai, ao longo do tempo, se transformando. O corpo físico se transforma com a mudança das células. Células morrem, outras células nascem. O perispírito é a agregação de moléculas de fluido cósmico universal. Então, nós também fazemos um trabalho de absorção, de recomposição das nossas moléculas perispirituais. Se nós estamos nessa reencarnação, para evoluirmos, nós vamos evoluindo em todos os aspectos. O espírito evolui, o perispírito se sutiliza. Né? Ou seja, os fluidos que esse espírito vai estar manipulando serão sempre os fluidos mais sutilizados à medida em que ele vai evoluindo. Ele vai evoluindo, exatamente. Conforme o processo de evolução, nós vamos passando por essa transformação. O nosso perispírito vai se transformando, né? Assim como o corpo físico, né? No capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa do meu pai. Lá nós temos a categorias de mundos e ali nós temos todas as características, né? Dos mundos, na classificação dos mundos, como são a composição física, né, menos fragilizada, enfim. A partir do momento que o nosso perispírito passa por esse processo de evolução, vai se tornando mais sutil, mais etéreo, o corpo físico também
vai se aperfeiçoando. Vai né? se aperfeiçoando. Né? Se Menos alguém- condensado, menos... Se alguém tem dúvida quanto a isso, basta olhar o nosso passado, né? Com certeza. O quanto o nosso Com organismo se o quanto aperfeiçoou ao longo do já tempo. avançamos, né? É verdade. A gente mencionou aqui dos pensamentos, sentimentos, emoções. Tudo que a gente pensa, mesmo estando encarnados aqui, tudo que a gente pensa vai ficar marcado, gravado no nosso perispírito? Eu acho que ele fica temporariamente, depende de como você vai trabalhar isso, né? Porque eu posso pensar e agir, e depois pensar e agir de uma maneira a reparar isso. Nós estamos no ano do céu e inferno, então aquele processo, né, de arrependimento, expiação e reparação, ele é algo dinâmico. E nós também. Nós podemos deixar uma marca no nosso perispírito se nós não trabalharmos o processo de reparação. Agora, se nós trabalharmos, o que vai ficar marcado vai ser a ação de reparação. Tá? Mas isso é importante, nós pensarmos que nós estamos sempre no momento específico de repararmos, de começarmos o processo de reconstrução do equívoco, daquilo que não foi bem feito, né? Errei com você, te feri, mas agora é o momento de começar a reparar. Isto vai dar a dimensão da marca que vai ficar ou não no perispírito, do que é que eu vou arquivar, né? Na verdade, a marca é o arquivo. Eu gosto de pensar também que a gente está sempre no momento da construção. Da construção. O que de bom eu posso construir no momento não em que eu me existe encontro. castigo eterno, Isso. não existe Isso é sofrimento fundamental, eterno. é verdade. Então, são possibilidades Aham. constantes que nós temos, né? De transformação, de De melhoria. reversão. É. A Beth fez menção ao livro O Céu e o Céu e Inferno. Inferno, né? Então, o Céu e o Inferno está completando 150 anos. Então, por isso a menção, não é? E é muito importante também para entender a situação em que nós chegamos na realidade espiritual, não é? Quando a gente lê esse livro, a gente compreende isso. Compreende. Então, nós podemos ver que o perispírito registra, não é, a experiência, Isso. mas o que restará nele, não é, na medida da evolução, será o registro das experiências positivas que repararam as negativas. Quer dizer, as marcas que ficarão no final serão positivas. Mas se o indivíduo quiser buscar no arquivo, encontrará aquelas informações, correto? Encontrará. Daquilo que ele passou como experiência, não é? É verdade. Muito bem, excelente. Vamos considerar então aqui, quase no finalzinho já desse bloco nosso, uma recapitulação, não é? Nós vemos que há criações do mundo espiritual, nós conversamos sobre isso. Essas criações são feitas pela mente dos espíritos, a capacidade, não é, do pensamento, manipuladas pela vontade, não é, que direciona esse pensamento, e que as edificações, objetos do mundo espiritual, eles têm a durabilidade que for necessária conforme a vontade desses espíritos, não é? Fica um pouco difícil para nós entender que a gente ainda não tem essa apreensão de todo como é que como o é que pensamento isso sustenta aquilo, tudo. não é? Verdade. Mas nós não podemos nos esquecer que a nossa própria realidade está sustentada pela vontade divina, não é? E então os espíritos que trabalham como co-criadores, ajudando ao Pai, estão sustentando o planeta onde a gente vive, não é? Então isso nós entenderemos com o tempo. Algumas coisas são um pouco mais complexas nessa questão dos fluidos, não é? Mas é importante compreender que existem esses objetos do mundo espiritual e que eles têm a permanência que a vontade dos espíritos desejar para nós, não é? Nós voltamos daqui a pouquinho. Estamos retornando agora com o ESD na TV, no terceiro bloco desse tema que nós estamos examinando, que é a influência dos espíritos, ou a manipulação dos espíritos em relação aos fluidos, já compreendendo nessa altura que nós somos espíritos encarnados e que nós também exercemos uma influência sobre os fluidos. Mas, Beth, que influência tem os fluidos espirituais sobre nós? Ah, bastante. Porque nós somos seres espirituais. Tá? Nós somos seres espirituais. Nós vivemos mergulhados nesses fluidos espirituais e é óbvio que nós somos suscetíveis a influências espirituais. Porque nós perguntamos assim, tá, mas como são esses fluidos espirituais? Eles têm todos os matizes
todas as colorações dos nossos sentimentos e dos nossos pensamentos. Então, se nós temos pensamentos que expressam alegria, ternura, solidariedade, fraternidade, este é o matiz que eu estou imprimindo aos fluidos espirituais que circulam ao meu redor. Mas se eu estou com ódio, se eu estou revoltada, se eu estou depressiva, né, triste, com raiva, amargurada, tudo isto são colorações que eu vou imprimindo à atmosfera espiritual. E é claro que nesta atmosfera espiritual nós vamos sintonizar com a mesma natureza dos nossos sentimentos. A gente usa muito a questão do rádio. Por que quando eu sintonizo na Rádio Brasília, nem sei se tem a rádio, mas vou dizer, a Rádio Brasília é 87.5 lá. Eu mudo, né? Eu sou do tempo que o rádio tinha botão, mas agora eu coloco na digital lá, né? Nas teclinhas lá, 87.5. Eu vou captar as ondas da Rádio Brasília e nenhuma outra. Porque aquele gerador que eu acionei naquele momento que está ali, ele tem a mesma frequência lá do gerador de transmissão da Rádio Brasília. Então, eu fecho a sintonia num fenômeno que se chama ressonância. Então, eu faço a ressonância daquilo que eu sinto, que eu penso, com aquelas mentes que estão sentindo e pensando na mesma frequência da minha. E isso me torna influenciável. E essa ou influência para um ocorre, lado. E essa influência ocorre através dos fluidos. Exato, através dos fluidos. Por quê? Porque os fluidos são o elemento que conduzem o pensamento, que conduzem os sentimentos, né? Então, os fluidos, eles são, na verdade, o elemento onde circulam os pensamentos, os sentimentos, as emoções, e nós vamos captar na medida daquilo que nós produzimos em nós. Então, nos influenciamos, tá? Nos influenciamos por aquilo que captamos. Esta é a influência dos fluidos. Porque o fluido em si, ele é neutro. O que dá uma característica ao fluido positiva ou negativa, né? É os pensamentos e os sentimentos que eles conduzem e estabelecem aí na convivência entre as pessoas. A sintonia, né? Sintonia. Entre as pessoas. E nós nos encharcamos, né? Absorvemos pelo nosso perispírito. E aí muitas vezes são as sensações boas e ruins que nós sentimos pela absorção desses fluidos, né? Condizentes com os nossos pensamentos, nossos sentimentos. Muito bem. As nossas vontades, né? A gente está sendo abordado aqui que nós mesmos construímos essa psicosfera, né? Essa atmosfera, essa atmosfera né? na qual nós estamos mergulhados. Mas, Rose, os espíritos inferiores, eles podem manipular os fluidos espirituais com o objetivo de nos prejudicar? Podem, mas isso vai estar relacionado dentro de um processo em que nós, muitas vezes, nos colocarmos em condições, né, desfavoráveis ou não. Né? Então, eles podem atuar até certo ponto, eles têm essa condição, essa capacidade de atuação. Mas nós podemos também, pela nossa vontade, pela nossa elevação de pensamento, transformação dos nossos sentimentos, das nossas vontades, nos tornarmos descompatível, né? Se torna essa influência. Dessa influência. Nós temos essa condição. É aquele exemplo da sintonia, né? Sintonia. Se você realmente, eles têm o poder de fazer isso, mas se você não sintonizar se com a eu não vibração sintonizar deles, naquela faixa vibratória, eu não vou me deixar ser influenciado. Entendi. Né? Eu tenho condição pelo meu pensamento, né? Pelos meus sentimentos, de neutralizar essas influências, né? Outra vez a afinidade, A né? afinidade. Afinidade. Porque o indivíduo ele se sente bem conforme ele tem afinidade
não significa que ele vai se sentir bem só quando o fluido é positivo. Sim, isso. Porque se ele sintoniza com o fluido negativo, ele estará Ele se se sentindo nutre, né? bem, ele Se se nutre, nutre se naquele nutre, fluido né? negativo. A né? manipulação, ela sempre ocorre, Uhum. tanto positiva quanto negativa. Mas a absorção, ela vai ser condizente com o meu padrão vibratório. Pode entrar aqui a questão do merecimento? Podemos Entra considerar a questão isso? do merecimento. Porque às vezes o Também, né? espírito Também. pode querer influenciar. Também. Uhum. Também entra a questão do merecimento. Até porque o que é o merecimento, se não a consequência de atos feitos no bem. E isso cria uma condição, né, enfim, é quase, se nós fôssemos usar a questão da saúde física, é uma questão de imunização. Uhum. Né? Muito bem. Cria uma certa resistência, né, a determinadas contaminações fluídicas. Aí entra outra pergunta, para as duas nesse caso. O que podemos fazer para nos proteger, então, dessas influências? Vamos lá. A elevação do nosso pensamento, a prece é um dos recursos que nós temos, né, preciosíssimo, né, alterando a condição, né, de preservação, de auto-higienização, de imunização neste processo, né? Um deles é a prece, o recurso da prece, né? A leitura nos auxilia bastante a nossa higienização Leitura mental. elevada. Uhum. Com certeza, nos auxilia muitíssimo. Mas a prece é um dos Eu só juntaria o trabalho no bem. trabalhos. Ótimo, muito bem. O trabalho do Isso. bem, né? Aham. Que hoje a Terra está um campo fértil para aqueles que desejam trabalhar no bem. Nós temos necessidade do trabalho no bem em todas as frentes, porque há tanto sofrimento, né? Há tantas aflições, tantas lutas individuais e coletivas, que os corações que desejam se desvelar pelo próximo têm A muita oportunidade chance, é grande, não é? muita Tem chance. aumentado, não é, Beth? É o voluntariado, não é isso? Tem aumentado. E o espírita sempre fez esse trabalho, foi incentivado para a prática da caridade. A gente não chamava de trabalho voluntário antes, né? Mas a partir de uma influência americana, chegou no Brasil essa ideia do trabalho voluntário. E isso tem crescido bastante, né? Bastante. Independente de Muitíssimo. religião, de crença, tem muita gente buscando alguma coisa que ela faça além do trabalho profissional, em outras horas, não é? Porque tem um caminho. Essas coisas são princípios universais. Quando se diz que o Espiritismo um dia vai se tornar crença comum, é em função dos princípios universais que ele estuda, prega, enfim. E essa questão do trabalho voluntário, ela chega com outro envoltório, que na verdade é a mesma essência do trabalho no bem. Né? A gente vê que lá na década de 50, quando Peter Drucker dizia que as empresas deveriam estimular os seus empregados a realizarem trabalhos voluntários, porque isso faria com que elas tivessem um material humano mais satisfeito, mais feliz, mais produtivo. O pessoal dizia, esse homem é louco. Porque eu falar isso hoje é tranquilo, mas falar isso na década de 50, quando a carga horária das pessoas era algo assim... De 12 horas, né? De 12 horas, mas, na verdade, o que ele estava querendo dizer era isto, né? Nós precisamos fazer o bem. E hoje isto está praticamente assim disseminado até nas empresas. Elas mandam os seus funcionários, vão trabalhar, vão trabalhar no bem, vão auxiliar as ONGs, né, de arrecadação. porque elas querem mais lucro. Mas, na verdade, elas estão estimulando o trabalho no bem. Então, eu acho que a melhor forma de nos mantermos a salvo das influências negativas e podermos auxiliar aqueles que a produzem, porque o fundamental é nós entendermos que interferirmos no universo fluídico não é uma questão só do nosso bem-estar, é uma questão fundamental de também
podermos transformar, auxiliar o outro a se transformar. Aquele que não percebe isso, aquele que ainda está mergulhado nas ideias negativas, nos sentimentos enfermos, esse é o nosso papel. Né? E nós temos esta força de intervenção nestas questões a partir do quanto pensarmos bem e do quanto sentirmos melhor. Eu gostaria que vocês explicassem um pouco melhor como é que se dá a ação da prece no ambiente em que a gente se encontra, principalmente com relação à prática do Evangelho no lar. Tem que ser bem resumidinho em função do nosso tempo. Vamos lá. Quem quer falar? Existe essa condição pelo nosso pensamento, né? Nós temos essa capacidade de, através da prece, higienizar, transformar o ambiente espiritual onde nós estamos inseridos, né? Transformando nossa própria mente, né? A nossa matéria mental, e nós interferimos, influenciamos na transformação espiritual daquele local onde nós vamos estar. Por isso a importância do culto do Evangelho no nosso lar, que tem essa condição de transformar a atmosfera espiritual do nosso lar, angariando para perto de nós os benfeitores amigos, né, a proteção desses espíritos que estão aí para nos auxiliar, né, e que nós ainda temos essa dificuldade de compreender isso. Então a importância que a Beth falou, quando nas nossas instituições chegam aqueles irmãos, nós temos que transformar, auxiliar a ele sair daquela sintonia negativa, daquele padrão vibratório negativo, né, onde ele está plasmando para ele mesmo o negativo, o sofrimento, a dor, enfim. Através do pensamento nós conseguimos transformar, né, fazer com que esse irmão possa se auxiliar. Né, Ou seja, a oração funciona tanto para auxiliar a melhoria do ambiente como dos indivíduos que ainda não entenderam esse mecanismo, né? Bom, o nosso tempo terminou, nós queremos agradecer muito a Beth, não é, a participação, aqui a nossa querida Rose, Helena, não é? E também ao Rodrigo, muito obrigado. E para você, muita paz e muita luz. Esperamos contar com você no nosso próximo programa.